Alô, pessoal, estamos iniciando mais um vídeo para bater um papo dentro de uma luz da fisioterapia e o nosso assunto hoje é bruxismo. Um assunto controverso em que pessoas ainda têm uma visão antiga sobre esse assunto, né? Tem gente que falava antigamente que bruxismo era problema de vermes, não tem nada a ver. Bruxismo tem uma relação direta com o sistema nervoso. O estresse pode gerar bruxismo, a ansiedade pode gerar bruxismo, a depressão pode gerar bruxismo. Então vamos bater um papo olhando os slides. Será sobre esse assunto, o bruxismo. Então o bruxismo, na verdade, o que é? É um ranger dos dentes. Esse ranger dos dentes desgasta a dentina e causa esses comprometimentos totalmente na mastigação. Então o que é, na verdade, por definição, o bruxismo? É uma desordem funcional caracterizada pelo ranger ou apertar dos dentes durante o sono, provocando desgaste e amolecimento dos dentes. Em casos mais graves, pode ocorrer também problemas ósseos na gengiva e na articulação da mandíbula, como a síndrome da articulação temporomandibular. Essa alteração nessa articulação, ela causa problemas de visão, problemas cervicais, problemas de dores na região cervical e ombro, né? Além de zumbidos dentro do ouvido. Então, toda essa complicação devido a essa alteração, né, chamada de bruxismo, que é o ranger dos dentes, fazendo todas essas complicações. Às vezes a pessoa chega ao médico e fala assim, eu estou com um zumbido no ouvido. Vai se fazer uma avaliação com bucomaxilo e se chega a essa conclusão. A Organização Mundial de Saúde falou que o bruxismo atinge cerca de 35% da população mundial. Então, gente, tudo que a Organização Mundial fala, ela tem relação com 1%. Então, tudo que é maior do que 1% é um dado elevado para a Organização Mundial de Saúde. Então, estamos falando em 35%. E no Brasil, nós temos cerca de 45% das pessoas atingidas por esse problema do sistema nervoso. O que ele provoca, na verdade? O que ele vem a provocar, né? Então, existe um pensamento do bruxismo durante a vigília, quer dizer, é o momento que você está passando do acordado para o sono, e sendo relacionado com fatores psicossociais, como o estresse, a ansiedade e a depressão. Hábitos como roer a unha, né? Ou seja, o estresse, roer unha, mascar lápis, morder a língua ou bochecha, também são considerados formas de bruxismo. Então, aqui um caso de roer unha, né? Isso causa totalmente a disfunção temporomandibular, né? O ato do problema da depressão, da ansiedade, o apoiar de um lado do queixo, né? Está sentado, um aluno assistindo aula, apoiando, o professor está falando, ele está apoiando de um lado só do queixo. Isso causa um desnivelamento, causando todo esse processo também de bruxismo. O bruxismo durante o sono já se pensou que também estava relacionado a momentos de fatores psicossociais. No entanto, a investigação atual não suporta isso. Existe o pensamento agora que os fatores centrais, como o despertar durante o ciclo do sono, que é a apneia do sono, são a causa mais provável do bruxismo no sono, também conhecido como parafunção ou parassonia. Então, a pessoa que acorda de forma picada à noite, ela pode gerar um comprometimento a nível de sistema nervoso que pode gerar esse ranger dos dentes. Então, durante o ciclo normal do sono, temos reativações do cérebro que nos tornam mais conscientes do ambiente por volta, sem estarmos realmente acordados. Essas reativações, conhecidas como microdespertar, servem para que o nosso corpo possa reajustar a temperatura, a frequência cardíaca e respiratória para nos acordar, sem qualquer ameaça que for percebida. Então, vocês notem que o bruxismo tem uma disfunção cerebral, tá? Que, na verdade, o ato de acordar é uma acomodação do organismo para ajustar a temperatura, a frequência cardíaca, a frequência respiratória. É uma coisa bastante interessante e isso deve ser pesquisado em laboratórios específicos para tratamento do sono. Isso não tem outro jeito. Existem fisioterapeutas, existem médicos que tratam especificamente esse tipo de problema. Os estudos mostram que, através do eletroencefalograma, pessoas com bruxismo durante o sono tinham um número significativamente maior de microdespertar do que indivíduos saudáveis. Esses despertares extras foram mais comuns durante o sono não REM. O sono REM é aquele sono que nós chamamos de segunda etapa. É o sono profundo. A pessoa consegue se manter
durante longo período sem acordar. E a maioria dos episódios do bruxismo também ocorreu durante o sono não REM, ou seja, não é o sono forte, onde você está... o momento... O sono REM, eu vou simplificar para vocês entenderem. É quando você observa uma pessoa dormindo, o olho começa a vagar de um lado para o outro, ele se movimenta de um lado para o outro, para cima, para baixo, de um lado para o outro. Esse estudo mostra que a frequência cardíaca aumentou durante os episódios de bruxismo. O aumento da frequência cardíaca, causada por um número excessivo de microdespertares, provoca o aumento da atividade neural, que, por sua vez, estimula os neurônios motores, resultando em contração rítmica dos músculos da mastigação e do bruxismo. Então, gente, a pessoa que não tem um sono tranquilo, que não consegue dormir pelo menos 7 a 8 horas à noite, isso gera um comprometimento no sistema nervoso que pode gerar essa alteração, causando um desgaste. A gente sabe quanto é caro um tratamento dentário. E existem meios até para você minimizar isso. Existem remédios para isso. Quais são os sinais e sintomas observados? Muitos pacientes não percebem que apertam ou rangem os dentes, especialmente, né, ou especificamente, quando estão nessa fase do sono, que é o caso do bruxismo. Então, nós temos alguns indicativos. Queixa do parceiro sobre o barulho do ranger do dente. Quer dizer, um casal, à noite, a pessoa começa a escutar um ranger. Esse ranger é um dente friccionando, né, lixando um sobre o outro. Acordar com os dentes cerrados. A pessoa tem uma dor intensa, né? Ela tem dores nessa musculatura, né, de elevação da mandíbula, o masseter, o temporal, os pterigóideos, que tem a função de elevar a mandíbula, a força que é feita, ou seja, a hipertrofia causada por isso. Tem pessoas que você observa no masseter e você vê até as fibras musculares, de tanta tensão que essa pessoa executa durante o sono, no ranger dos dentes. Bom, o que tem que ser feito na verdade, né? Existem restrições, medidas e meios que você pode realizar para minimizar esse problema. Então, o que é observado? Entalhes com a marca dos dentes, na parte interna das bochechas, ou mesmo na borda da língua. Isso ao acordar, a pessoa olha, você tem marcas, até às vezes sangramentos na gengiva, e marcas até mesmo nas bochechas, tá? Hipertrofia do masseter, já citei, né? Desgaste dentário excessivo, essa dentina fica totalmente exposta, né? Estalos, estalidos ou bloqueios, dor na articulação temporomandibular e dor de cabeça, que é frequente. Ressonar pode ser um indicador de bruxismo durante o sono. A pessoa... Daqui a pouco, novamente. O que a fisioterapia faz, né? O que o tratamento proporciona através do fisioterapeuta? Deve ser avaliados com precisão a região temporomandibular do paciente, da coluna cervical e da postura. Tem muita gente que não sabe que o fisioterapeuta trata esses problemas. É uma função específica. Ele deve avaliar especificamente a articulação, os movimentos do abrir e fechar, o alinhamento dos dentes, tá? E esses sinais e sintomas característicos, dor de cabeça, dor na região cervical, dor nos ombros, ruídos dentro do ouvido, né? Essa cefaleia, essa dor de cabeça constante. É fundamental questionar o paciente especificamente sobre o bruxismo. Às vezes ele nem sabe o que é isso, tá? Ele nem sabe o que está acontecendo com ele. Às vezes ele vive sozinho, né? Tem esses comprometimentos, nem sabe o que está acontecendo com eles. Os pacientes são mais propensos a relatar casos de bruxismo quando questionados especificamente sobre isso. É importante incorporar isso como parte da avaliação das disfunções temporomandibulares. Então, alguns dados importantes nós temos que passar para o nosso paciente. Se o bruxismo do paciente ocorre durante o dia, então é necessária a educação e o aconselhamento para ajudar na mudança de hábitos, como roer unhas, né? A gente vai olhar os dedos da pessoa, aquelas unhas totalmente desgastadas, né? E profundas, é complicado. Mascar lápis, né? Tem gente que está trabalhando, está com a caneta na boca, está com o lápis na boca e está mascando isso. Está fazendo disfunção, né? Ou seja, a articulação está sendo modificada no seu posicionamento adequado. Cerrar a mandíbula, ficar com os dentes, né, cerrados fortes. Ajudar o paciente a identificar e tratar os fatores causadores do estresse na sua vida diária pode ser útil. Encaminhando para um psicólogo pode ajudar esses pacientes, né? Saber por quê, qual o motivo está gerando esse problema.
A higiene do sono. A educação sobre a boa higiene do sono também pode ser útil. Como eu falei anteriormente, existem fisioterapeutas e médicos que tratam, né, através da sonoterapia, e é uma avaliação interessante porque o profissional terá que ficar durante a noite avaliando por eletroencefalograma, por detalhes, e isso é gravado durante 7, 8 horas à noite. Ele é avaliado durante todo o seu período de sono, né? Sabia até que existe uma apneia do sono, e isso é tratável de uma outra forma, com CPAP. Os pacientes devem ser aconselhados a evitar grandes refeições, ou seja, quem tem o hábito de comer à noite grandes refeições, isso é um hábito até que eu posso falar da medicina chinesa, porque eu sou um acupunturista também, é importante saber o seguinte: à noite, nós não devemos fazer grandes alimentações. As alimentações maiores são café da manhã e almoço. À noite é uma alimentação suave, uma sopa, um biscoito, um pequeno sanduíche, uma pequena salada, nada pesado, né? Pessoas têm o hábito de fazer bebidas alcoólicas, né? O hábito à noite, em vez de ela tomar, por exemplo, um cálice de vinho, ela toma uma garrafa inteira, ou mais de uma garrafa. Isso já não é mais um hábito, isso já é alcoolismo. Cafeína dentro de 3 horas antes de dormir. Tem gente que acha que tem que tomar café antes de dormir, tomar chá antes de dormir. Nem sempre. O chá, o café, a cafeína ela é estimulante. Em vez de você ter um sono tranquilo, você vai ter um sono desregrado. Melhorar o seu ambiente do sono, ou seja, um ambiente calmo, tranquilo, com luz baixa ou sem luz alguma, né? O mínimo de ruído, tem locais que a pessoa dorme, passa trem, passa carro a noite inteira, pessoas falando alto, dormem em locais que barulho constante, animais em casa, latido de cachorro, pássaros, né? Ou crianças no quarto e tentar ser um horário de dormir, deitar e acordar, né? Tem que ter uma regra, horário para acordar, horário para dormir, isso para o cérebro é bastante interessante. Então, aqui eu coloquei esse gráficozinho, né, esse post, falando que o nosso sistema tem em torno de 7 a 9 horas. Eu falo 7 a 8 horas. Isso aí é o autor que relata, né? E as crianças em torno de 10 horas. Evitar eletrônica em dormir, quer dizer, ficar no celular. Isso aí ativa o cérebro demais, a pessoa fica meio ligada, né? Bebidas alcoólicas, já foi falado, refrigerantes e cafeína, após 17 horas. Fumar à noite, né? A gente fala 17 horas, o cara no final de semana vai comer uma pizza, né, e toma lá o seu refrigerante, ao excesso a sua cerveja, né? E às vezes a pessoa vai jantar fora e o hábito de tomar um café logo depois da janta, né? Meia hora, 40 minutos, vai para casa, acaba dormindo, não vai dormir porque a cafeína de repente não vai deixar. Exercícios físicos à noite, né? Você ativa, né? Você deve fazer exercício físico até o final da tarde apenas. Recomendo, se horário estabelecido para dormir e acordar, né? Ou seja, regrar. Ingerir comidas leves à noite, já comentamos sobre isso, e desligar aparelhos eletrônicos ao dormir, principalmente o celular. E tem gente que é pior, né? Pega o celular e bota debaixo do travesseiro. Isso é outro assunto que nós podemos conversar. Dificuldades respiratórias. Se o paciente sofre quaisquer distúrbios respiratórios, como, por exemplo, a apneia do sono, alergias, é necessário consultar um profissional para investigação e tratamento. Então, olha só o que pode ocasionar a apneia do sono. Acidente vascular cerebral, o AVC, infarto do miocárdio, pressão alta, a pessoa não sabe por que está com pressão alta, vai ver, ela não está dormindo de uma forma regrada, né? Ela tem o bruxismo, ela não está dormindo de uma forma legal, adequada, que não deu descanso cerebral. E arritmia cardíaca, olha só os problemas que podem ter se a pessoa não tem a regra do sono. Então, o hábito de ficar virando à noite, lá no futuro, pode gerar tudo isso aqui, gente. Noite não foi feita para estar acordado. Noite foi feita para dormir. A não ser que você tenha uma profissão que tem que fazer durante o período noturno. Não tem outro jeito. Mas noite não foi feita para estar acordado. Noite foi feita para estar dormindo. Placas oclusais. Isso é uma coisa importante que os bucomaxilos receitam, tá? O uso de placas oclusais durante a noite para pacientes com bruxismo do sono, né, são indicadas. E o objetivo é manter os dentes levemente separados. Ele evita que haja esse contato de dente com dente. Mesmo quando o paciente aperta o range, ele não vai deixar, né? É uma placa de silicone que não vai deixar acontecer esse processo de desgaste. Ela é feita por encomenda, não adianta você comprar em qualquer lugar, tem que ir a um bucomaxilo, ele vai orientar você aonde fazer, isso é testado, feito o molde e você vai fazer uso principalmente durante o sono.
Isso reduz a compressão da articulação temporomandibular, ou seja, vai resolver algumas coisas, como dor de cabeça, dor na cervical, até zumbidos no ouvido. E também pode reduzir os danos ao prazo dos dentes. As investigações demonstram também que a redução dos níveis de atividade do masseter e temporal e redução da dor após o uso de uma placa oclusal à noite. Então, vou passar aqui um filme para vocês entenderem o que acontece, na verdade, com esse ato de ranger dos dentes. Olha que o movimento da mandíbula gera, né? Gera como se fosse uma lixa girando e agindo sobre essa região. É meio complexo, a coisa é complicada. Então, existem etapas no tratamento junto à fisioterapia. Primeiro, orientação para repouso local, né? O uso dessas placas siliconadas, por exemplo. A terapia é chamada de PRT, a técnica de Jones. Existem várias técnicas que são utilizadas para você minimizar a tensão muscular. Essa técnica de Jones é uma técnica muscular, não é uma técnica articular. Diferente, por exemplo, das técnicas de Maitland, de grau 1 e grau 2, que são técnicas articulares. O TENS, né, que pode ser utilizado na face, e eu gosto também da utilização dentro da acupuntura, que é a eletroacupuntura, vai auxiliar muito a diminuição das tensões musculares. O uso do ultrassom por 3 minutos com essa frequência. O uso do gelo. O gelo é interessante você fazer, as pessoas às vezes jogam fora. Aqueles invólucros que o pessoal usa de vitamina C, aquilo é legal para formar gelo. Você colocar aguinha lá dentro, água, colocar num freezer, ele vai fazer um bastão bacaninha, redondinho. Você vai retirar do gelo, faça um aquecimento com a sua mão, aquele bloquinho de gelo vai sair inteiro. Envolva com uma toalha, né? Passe no local onde você está sentindo dor, né? E seque com a outra ponta da toalha. Envolva com a toalha, né? Passe. Difícil, por exemplo, de você um bloquinho de gelo quadrado, né? Ele tem ponta, ele pode até machucar, né? Tem uma segunda fase, que é chamada de fase estrutural, o uso de técnicas articulares como Mulligan, Maitland e os exercícios de bloqueadores, né, os movimentos articulares, as técnicas de segurar e relaxar para melhorar a função, né, da articulação e dos músculos, o PRT é continuado para minimizar as dores musculares, massagem, que pode ser com hidratante, pode ser com uma pomada, né, por exemplo, arnica, que eu gosto muito a nível da fitoterapia, e alongamentos da musculatura que está tensa, inclusive. Já na fase ainda estrutural, né, a liberação facial, que é uma técnica também para melhorar o funcionamento de toda a estrutura cervical, facial. A terapia crânio-sacral, que é uma outra técnica, um outro método de tratamento, e a acupuntura, né? A fase funcional, na verdade, é melhorar a força muscular, né, os músculos envolvidos, a flexibilidade desses músculos, a resistência e a mobilidade do tecido. Então, gente, eu fico por aqui. O bruxismo é um comprometimento, sim, do sistema nervoso, é tratável pelo fisioterapeuta. Profissionais devem ser colocados à frente do processo, deve ser feita uma avaliação noturna para saber se a pessoa acorda muitas vezes, se ela tem apneia do sono, se ela tem comprometimentos na frequência cardíaca, na pressão arterial. Então, tudo isso tem que ser observado para que haja uma melhora do quadro do paciente. Ok, pessoal? Um grande abraço e até mais.